vai dar certo também. Isso, preço final. Bom, vamos lá. Ô, Juninho, você pode falar aí para a gente como que você tem feito hoje o seu gerenciamento na hora de entrar no trade? Comissão, né? Comissão no Mercado Livre, entendeu? O frete não. O frete. Juninho, Bruno, quem que está online aí que gostaria de comentar um pouco sobre como que tem feito o gerenciamento? No caso de produtos acima de 79, sim, desconto de frete. Mas o frete já está previsto no... Oi, Thaís, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Thaís? Bom dia, tudo bem? Eu não sei falar muito nesse negócio, não. Não, então, eu até estava falando lá na comunidade, eu não gosto desse negócio de ficar falando sozinho, eu tenho a sensação de que eu não estou sendo ouvido, então eu gosto de interação, gosto de conversar, gosto de ouvir as pessoas, sabe? Aí se ninguém falar comigo aqui, eu fico perdidinho. Entendi. Então vou falar, acho que é só apertar aqui, porque eu não uso muito esse app. Eu também estou começando a usar ele agora. Eu usava ele só para gravar vídeos. Aí para fazer live assim ao vivo, eu também estou começando a aprender a funcionar os botõezinhos aqui. Mas como é uma coisa simples que a gente vai estar falando aqui, é coisa rápida também. Já ativei o botão de gravação aqui, depois eu vou deixar gravado. Vou compartilhar o link lá do Google Drive para as outras pessoas poderem assistir. Ô, Thaís, você quer falar um pouco para a gente aí de como que você tem feito hoje o seu gerenciamento na hora de entrar no trade? Então, eu tô entrando só na spot, porque eu me lasquei muito no Futuris, que eu tava entrando nas entradas e colocando o stop certinho, e largando em 10 vezes. E aí, não fiz as contas. Deu uns stops bem pesados. Entendi. Então, a gente tem esse hábito de deixar setado ali no Futuros ali, ou 10x, ou 20x, ou 5x. Só que o que acontece? A alavancagem não deve ser um negócio pré-definido. A alavancagem ela tem que ser definida exatamente com as condições que o trade está sugerindo. Por exemplo, deixa eu minimizar aqui, vou tirar essa reguinha da frente aqui para vocês. Vocês estão vendo a minha tela aí certinho? Você vai clicar agora em cima do... Sim, tá vendo. Vai abrir o anúncio. Vamos lá. Pode falar, Marcos. Não tem legal, sim. Ah, beleza. Show. Vamos lá. Eu estou com o gráfico aberto aqui de CHZ, né? Conforme o nosso membro lá da comunidade passou o setup lá de CHZ, que ela estava estourada, eu abri o gráfico aqui para analisar. Aí o que acontece? Eu olhei aqui no gráfico diário e eu encontrei aqui um ponto de resistência. Aqui no gráfico diário, exatamente nessa barra aqui, nessa regiãozinha aqui, a gente vê alguns pavis também. Então, assim... Aqui também ele deixou um pavio. Essa região, ela serve como uma regiãozinha de suporte no tempo gráfico diário. Não é um suporte ou uma resistência muito forte, mas serve. Tanto é que a gente consegue notificar aqui que o preço, ele deu uma explosão para cima e ele bateu exatamente nessa resistência e voltou a corrigir, voltou a respirar. Ele precisa esfriar o RSI, e outro porque ele encontrou uma região de resistência nessa área. Então, essa área, para a gente fazer um scalp rápido, a gente pode usar ela como stop, tá? Que foi o que eu fiz também. Assim que ele passou lá, eu perguntei, né? Falei, e o stop? A gente não pode se pautar apenas pelo RSI estourado nesse momento, porque a gente está vendo a sensação de mercado voltar para o otimista. A gente está vendo as altas estourando. Ontem, só que eu contei, eu vi ARPA explodindo, eu vi AXS explodindo, eu vi ROT explodindo. Hoje a gente está vendo CHZ, estamos vendo FTM também, que eu tinha passado a análise para vocês lá na comunidade. Olha que bacana, a FTM, ela tinha essa cunha descendente aqui no diário, né? Que eu setei ela aqui com essas linhas amarelas, analisando a fractal, né? Que é entrando dentro do ativo aqui no tempo gráfico de 4 horas. Nós tínhamos esse triângulo ascendente que rompe para cima, né? 99% de chance de um triângulo ascendente romper para cima, e de fato foi o que aconteceu, aproveitando o otimismo do mercado.
ela acabou rompendo para cima. E quando eu passei a análise lá no canal de análises, ela estava exatamente aqui. Então, se a gente puxar uma reguinha de medição de porcentagem aí, a gente vai ver que de forma normal, né, sem alavancagem, nós tivemos uma valorização aí de 10% nesse ativo. Então, quem conseguiu pegar essa análise alavancada em 10x, fez aí 100%. 100% em coisa de um dia. Então, por isso que eu digo assim, pessoal, o mercado de cripto, ele é um mercado maravilhoso, é um mercado explosivo, só que do mesmo jeito que ele pode ser extraordinário para o lado bom, ele também pode ser para o lado ruim, porque se você não tem um gerenciamento, vai acabar liquidando a sua banca, você vai acabar tomando prejuízo muito grande por conta dessa volatilidade. Então, aqui mesmo, no gráfico de FTM, pegando um pouco da análise que eu passei ontem no canal, dá para a gente já falar sobre gerenciamento também. Quer ver? Vamos lá, deixa eu só tirar esse alarme daqui para não atrapalhar a gente. Aí, tirei o alarme, vamos lá. Ontem, quando eu passei, FTM não tinha explodido ainda. Então, vamos desconsiderar essa explosão dela aqui, tá? Vamos supor que ela não tenha explodido ainda. Vamos voltar no dia de ontem. Até tem essa função aqui no TradingView, tem um jeito de pausar aqui e voltar as barras, só que eu preciso dar uma estudadinha melhor sobre isso para aprender como que faz isso. Até se tiver alguém online aqui que souber, quiser comentar, seria muito útil. Eu sei que tem uma função que dá para a gente voltar as barras, vai apertando para trás assim, ele vai voltando as barras no movimento anterior. Tem alguém que sabe disso aí, quer comentar com a gente? Fala comigo, pessoal, não me deixe falando sozinho, pelo amor de Deus. Cara, eu não tenho nem ideia. Tá, vamos lá, vamos tentar fazer dessa forma mesmo. Ó, vamos usar, eu tenho por hábito, gente, trabalhar com cores. Quem participou da última live pegou essa informação aí. Por exemplo, quando eu faço a entrada, eu coloco uma linha azul. Coloco uma linha azul aqui na entrada. Suponhamos que a gente pegou a análise ali do canal, né? Eu coloquei a análise lá. Vamos lá. Coloquei a análise aqui no canal de análise, FTM. Deixa eu colocar essa regra aqui em cima. Aí, ó. Eu fiz a análise e coloquei para o pessoal lá. Aí suponhamos que você viu ontem essa análise, exatamente quando o preço estava aqui e você queria fazer a entrada. Ah, eu quero fazer a entrada, vamos lá, vamos fazer um tiro aqui, vamos ver se vai dar certo. Então, o que acontece? Para que você faça a entrada e coloque o stop numa região bacana, você precisa procurar sempre um fundo anterior. E analisando a FTM aqui, quando ela estava dentro desse triângulo ainda, qual que seria um lugar legal para a gente colocar o stop? Nesses dias de mercado nebuloso, que o Bitcoin está naquele padrão de equilíbrio ali, ele estopa para cima, estopa para baixo, então o mercado está muito volátil, eu tenho preferido fazer scalps. E é de conhecimento de todos vocês, ou pelo menos deveria ser, que a mão de scalp ela tem que ser menor que a mão de position trade, que são trades mais longos, swing trade, que são trades que a gente carrega por uma semana, 2 semanas. Então, assim, existe o position trade, que geralmente o pessoal faz ali na carteira de spot mesmo, que é comprar hoje e vender lá para o final do ano, ou após uma valorização de 100%. Existe o swing trade, que é um trade de 2 semanas, 5 dias, 3 semanas, 1 mês. E existe o scalp. Então, no scalp, pessoal, a gente costuma trabalhar com uma mão menor, que é uma operação mais rápida, é uma operação bem agressiva, ela tende a dar certo, assim, 50-50, dá certo ou dá errado. Então, tem que ser uma mão menor, porque é uma mão, assim, que não vai prejudicar a tua banca, não vai te afetar tanto. Então, o que é interessante a gente saber nesse momento aqui, para falar de gerenciamento? Vamos pegar a caixa de texto aqui, ó. E vamos fazer a seguinte pergunta. Essa pergunta, pessoal, é uma pergunta assim que ela está muito atrelada ao psicológico do trade, tá? A parte psicológica ela tem que estar bem alinhada com a parte técnica. Não existe um trade técnico sem um psicológico alinhado, porque vocês vão concordar comigo que na maioria das vezes o que mais afeta um trader é um psicológico desalinhado. Então, falando de gerenciamento, é muito importante que a gente faça essa pergunta aqui. O que estamos buscando?
O que estamos buscando no mundo trader? Consistência ou adrenalina? Essa pergunta faz sentido para vocês, pessoal? Pessoal? Sim, faz muito. Sim, faz demais. Faz muito sentido, não faz? Thaís, fala comigo, Thaís. Faz sim, geralmente a gente quer emoção, né? Um pouquinho. Ai, 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 é praticamente impossível, né, gente? Eu vejo aí os professores falando assim, é importante você tirar a emoção de lado. Mas é difícil, né? É difícil a gente tirar a emoção de lado quando se trata de dinheiro. A gente está falando de possibilidade de ganhos aí extraordinários. E quem é que não gosta de ganhar dinheiro? Todos nós gostamos de ganhar dinheiro. Então, a chance do ganho ali, ela promove a adrenalina. Ela promove uma sensação gostosa na gente, aquela adrenalina. Muitas das vezes o coração fica acelerado. Só que, assim, falando da parte psicológica do trade, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que acontece? Se você for se mover sempre pela adrenalina, pode começar ali no começo dá bom uma vez, dá bom 2 vezes, 3 vezes, mas na 4ª vez, quando der ruim, vai ser muito ruim e vai tirar a energia positiva dos 3 trades anteriores. Então, a gente não pode entrar nesse ciclo, isso não pode acontecer com a gente, e a gente tem que ter um gerenciamento de risco bem alinhado. Para quê? Para que não afete as nossas emoções. Uma vez que a nossa emoção está afetada, a gente passa a fazer um trade mais ruim que o outro, começa a destruir a nossa banca, aí destrói o emocional, aí as pessoas, porque acontece muito do trader ser só na sua casa, solitário. Por exemplo, lá na minha casa, eu sou o único que trabalha com trade, e as pessoas à minha volta não trabalham, não tem muita informação de trade. Então, o que acontece? Vê uma matéria no jornal falando que trader se suicidou, se matou, perdeu ilha, perdeu iate. Já vi falar de muita gente que perdeu fortuna no trade. Então, isso entra na cabeça das pessoas. Aí a gente está com um gerenciamento mal feito, né? Não tem gerenciamento, começa a perder dinheiro, automaticamente afeta o nosso humor, afeta a nossa emoção, e as pessoas à nossa volta começam a perceber isso e começa a vir mais carga negativa, começa a falar assim, larga a mão disso, olha aí o que está acontecendo, e daqui a pouco você vai perder até as calças que você veste. Alguém já teve essa experiência aí de ter dentro de casa assim, uma barreira de alguém que está falando, desiste, larga a mão disso? Alguém aí que está na live já passou por isso ou está passando por isso nesse momento? Eu já passei. Eu passo, né, na verdade. Eu evito até comentar com as pessoas, porque 99% só te traz informações que não vão ser relevantes na sua busca. Exatamente. Exatamente. Agora, quando pergunta, eu falo, eu estou trabalhando como agente financeiro. Muito bom, Janei, muito bom, cara. É exatamente isso que acontece, porque as pessoas não têm informação desse mercado. Então, como que elas vão julgar a saúde desse mercado? Através do comportamento das pessoas que ela conhece. Então, se a gente não tem um gerenciamento bem alinhado e a gente começa a tomar muito pau do mercado, começa a tomar pau do mercado, começa a apanhar, as pessoas vão percebendo isso. Então, vai criando um gatilho negativo na cabeça das pessoas e elas retornam essa carga negativa para a gente. Então, pessoal, por isso essa pergunta. O que estamos buscando no mundo do trade? A gente está buscando consistência ou adrenalina? A resposta exata aqui, pessoal, precisa ser essa daqui. A gente está buscando consistência. Olha lá, ó. A gente precisa ser consistente, a gente precisa ter ganhos diários e não adrenalina. Porque o que acontece? Se você ficar se pautando pela adrenalina, entrando em trade alavancado 20x, o que eu acho um absurdo. Pessoal, se a gente for fazer uma comparação real versus dólar, o dólar ele já está alavancado 5x contra o real. Então, se você ganha R$10 em um trade, você ganhou R$50. 4,80 agora, né? Porque o dólar está um pouco desvalorizado. Mas se você faz um trade e ganha R$10, você ganhou 50. Mas se por outro lado
você perde 10 dólares, você também está perdendo 50 reais. Então, se você entrar num trade com 1x de alavancagem, automaticamente você já tem 5x de alavancagem. Então, isso tem que ser observado, porque a gente opera em dólar, mas aqui no Brasil, a gente processa tudo, nossos pagamentos, nossas compras, recebimentos, em real. Então, é importante que já fique fixo isso na nossa cabeça. Olha, eu não preciso alavancar muito, porque eu vou receber em dólar. E o dólar já está alavancado 5x contra o real. Então, isso precisa ser claro na nossa mente. A gente não precisa ficar alavancando tanto, porque a alavancagem, pessoal, ela está muito atrelada à adrenalina. Presta atenção para você ver, quando você entra num trade alavancado 5x, a adrenalina não é tanta. Mas quando você entra num trade alavancado 20x, 50x, ou até mesmo 125x, que é o que o Bitcoin proporciona ali, ele permite alavancar de 125x. Então, você pega 125x e ainda tem 5x do dólar contra o real. Gente, é muita ganância. É muita ganância. Isso daí é muito prejudicial, muito perigoso. Então, isso tem que ficar claro para a gente. Olha, não preciso alavancar tanto. O PC, mas se eu não alavancar tanto, eu vou ganhar 20 dólares só. Oh, mas 20 dólares é 100 reais. Você está ganhando 100 reais numa operação de 5 minutos. Então, assim, se a ganância for um fator que está falando mais alto no seu coração nesse momento, existe uma grande possibilidade de você quebrar a sua banca. Então, vamos ser transparente, vamos ser realista. É um mercado muito volátil, perigoso. Então, a ganância ela tem que ser controlada, tem que ser diminuída, porque se você não fizer isso, você vai machucar a sua banca, você vai quebrar a sua banca e você vai ficar fora do jogo, vendo as pessoas lucrarem, vendo as pessoas compartilhando ali os foguetinhos e você está de fora, por quê? Porque não fez um gerenciamento. Então, vamos lá. Vamos para o gráfico agora, pessoal. Depois de responder essa pergunta, o que a gente está buscando no trade? Está buscando adrenalina ou consistência? Eu busco consistência. Então, por isso eu entendo que eu não preciso de tanta alavancagem, a não ser que eu consiga fazer uma entrada exatamente no pé do movimento e o meu stop esteja ali a 0,5% de distância da entrada que eu vou fazer. Por exemplo, pessoal, com base na análise que eu passei para vocês ontem de FTM, eu estava realizando uma entrada ali, eu tinha até colocado um alarme ali em 1,30 para me fazer minha entrada. Só que como eu ia fazer um scalp, que era uma operaçãozinha assim que eu pretendia, um scalp ou um swing trade, eu pretendia permanecer nela ali por 1 dia ou 2 dias no máximo, porque se eu fosse estopado, eu sairia. Mas se eu tivesse uma lucratividade bacana, eu também sairia, que foi o que aconteceu aqui. Ela deu um tiro para cima, já coloca o lucro no bolso e espera uma nova entrada. Para o stop ficar bem posicionado, pessoal, o stop ele tem que ficar no fundo anterior. E como eu estava interessado no tempo gráfico de 1 hora, o que acontece? A gente vê ele fazendo um pivô de alta exatamente nesse movimento aqui. Ele fez um pivô de alta, veio buscar por outro pivô, aí não conseguiu romper porque tinha resistência da LTB aqui, né, da linha aqui do triângulo, e ele voltou e tocou na base. Voltou, tocou na base, tocou no topo, tocou na base novamente. Então, vamos lá. Na onde que seria uma posição bacana para a gente colocar nosso stop? No fundo anterior. Exatamente na onde eu coloquei aqui essa linha vermelha. Linha vermelha, no meu operacional, quer dizer stop. E como o preço estava aqui na linha azul, o que eu preciso fazer antes de entrar nesse trade? Eu venho aqui, pego a régua. Todos vocês já usam essa régua aqui, pessoal? Alguém quer comentar sobre essa reguinha de porcentagem? Aqui, ela fica aqui do lado esquerdo, ó. Só que o que acontece? Como essas ferramentinhas aqui são ferramentas que eu estou sempre usando, eu deixo ela salva no meu favoritos. É até um conselho que eu dou para vocês. Vocês podem vir aqui, ó. Ela fica essa estrelinha aqui, ó. Se você marcar essa estrelinha, ele vem aqui para a régua. Ó, onde eu estou com o mouse aqui, ó. Vou desmarcar a estrelinha, ele vai sumir da minha régua de uso rápido. Se eu marcar a estrelinha, ele volta para a régua. Então, beleza. Eu tenho aqui essa ferramentinha que é muito importante. Eu jamais entro num trade sem usar essa ferramentinha. Essa ferramentinha aqui é a ferramenta que faz a medição de porcentagem. Quando eu queria entrar nesse trade, o preço estava exatamente aqui em 1,31. E o meu stop
para ser um stop seguro, ele tinha que ficar no fundo anterior, que era exatamente aqui no 1,27. Pronto. Tendo encontrado isso, aonde fica o meu stop, eu vou medir a distância do preço atual até o stop, para depois, então, definir qual que vai ser a alavancagem que eu estou usando, que eu vou usar, no caso, né? Ó, o preço estava em 1,31. Qual que é a distância do preço atual até o meu stop? A distância, pessoal, olha lá, ó, 3,68%. Então, se eu tenho uma alavancagem pré-definida de 10x e o preço recuar até o meu stop e eu for estopado, o que vai acontecer com a minha banca, pessoal? Eu vou sofrer uma defasagem de 36%. 36%. Vamos pegar aí, pessoal, vamos fazer uma estimativa aqui, que o pessoal costuma usar, vamos pôr um valor legal aqui, um valor redondo, ó, $100. $100. 36% de $100. $36. Isso se eu tiver alavancado em 10x. Então, o que acontece? Quanto que é a minha banca? Ah, minha banca é de $100, a minha banca de scalp. Eu estou preparado para perder $36? $36 está muito próximo de 50%, pelo menos assim, numa forma psicológica de falar. Se eu tenho $100 e eu perco $36, eu já volto ali para $64. $64, para mim voltar para 100, eu já vou ter que fazer 3 operações assertivas. Então, o que acontece? No meu checklist de trade, qual que é a minha aceitação de perca em cada operação? Máximo 10% e mínimo 5%. Esse é o setup que eu criei para scalp, pessoal. Esse é um setup que eu não abro mão. Se eu for entrar num trade e ele representar para mim mais de 10% da minha banca, é muita coisa. Eu não aceito perder mais de 10%. Ah, Paulo, mas aí você não ia fazer esse trade? Não, eu vou fazer esse trade. Só que o que acontece? Eu não preciso seguir essa alavancagem tão grande. Por exemplo, se eu estou aqui com 10x e ele está a distância de 36, eu não vou entrar com 10x. Ao invés de entrar com 10x, eu vou entrar com 5x. Os 36 vai cair para 18%. 18% de $100 vai dar $18. Já é um valor aceitável. Por quê, pessoal? Porque eu estou dentro de um triângulo ascendente. E triângulo ascendente, 99% das vezes rompe para cima. E nós tivemos a prova aqui agora, lá, ó. Ele rompeu para cima. Então, o que acontece? Eu estou arriscando não mais 36% da minha banca. Eu estou arriscando 18% da banca. 18% da banca, ele está um pouco acima ainda do meu setup, porque eu aceito como perca 10%. Então, muito provavelmente, eu entraria ali com até 3x. Ah, Paulo, mas com 3x você vai ganhar pouco. Não, mas espera aí. Vamos lá. A gente fez o cálculo da perca. Agora, vamos fazer o cálculo do ganho. O preço estava aqui e ele veio para cá agora. Tô indo já. Vamos supor que a gente saiu aqui no 8% de valorização, tá? Deixa eu pegar bem certinho aqui, ó. Olha lá. 8% de valorização. Nós entramos com 5x. 5 vezes 8, 40. 40% de lucro. A nossa banca que era de $100, ela passa agora a ser $140. Porque nós ganhamos 40%. Então, o que acontece? Isso em uma operação. A ganância, ela não pode falar tão alto nesse momento, porque veja bem, pessoal, existem pessoas, lógico que essas pessoas elas não têm a informação que a gente tem, mas existem pessoas que elas ficam cerca de 1 ano com o capital parado, investido na poupança, para ter um retorno de 5% ao ano. Nós, traders, nós criptotraders, né, traders de criptomoedas, acabamos de fazer 40% em um dia. Então, o que acontece? É lógico que a porcentagem de lucro ela está muito atrelada ao tamanho da sua banca.
Se você tem uma banca grande, você vai ganhar bastante. Mas se você tem uma banca menor, você vai ganhar consequentemente ao tamanho da sua banca. Mas o gerenciamento, ele tem que estar alinhado, por quê? Porque se o trade não tivesse dado certo e o preço tivesse vindo contra nós nessa operação, nós não teríamos perdido um capital que iria afetar o nosso emocional. Então, isso tem que ficar alinhado, pessoal. A alavancagem, ela é definida com base exatamente na distância que está o preço atual do nosso stop. Aí talvez alguém pode pensar assim, ah, mas e se eu colocar o stop mais para cima para que eu possa alavancar mais? Não vai dar certo. Se o seu stop não estiver numa região segura, corre um grande risco do preço dar uma agulhadinha aqui e você ser estopado. Por exemplo, eu vou abrir aqui para vocês o gráfico de Bitcoin. Ontem eu fiz uma operaçãozinha em Bitcoin, uma operação ali que eu estava preparado para o risco, porque eu sabia que eu poderia tomar uma agulhada, mas ainda assim eu quis fazer, porque tinha uma bandeira de alta muito bonita no Bitcoin. Eu falei, bom, eu vou pegar essa bandeira de alta. Olha lá, ó. Tirando esse candle aqui que eu estou com o mouse em cima dele, foi o momento de ontem. Ainda não tinha acontecido esse candle verde aqui, tá? Foi nesse momento aqui. O que que eu fiz, pessoal? Eu vi essa bandeira de alta. Para quem ainda não sabe aí o que que é uma bandeira de alta, é exatamente quando o preço começa a lateralizar ali, ele dá um tiro para cima, começa a lateralizar e a sua retração não passa de 0,382 de Fibo, que foi o que aconteceu com o Bitcoin ontem aqui, ó. Ele deu essa explosão para cima, fez esse mastro gigante, aí ele começou a lateralizar. Tá louco. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí ainda? Eu tô. Boa, é que daqui 10 minutos vai cair. Vamos agilizar para a gente terminar em 10 minutos. O Bitcoin começou a lateralizar nessa região aqui. Eu falei, eu vou fazer uma entrada, vou colocar meu stop nessa região. Foi exatamente nessa linha vermelha, porque se ele der uma explosão para cima, ele vai fazer exatamente o tamanho do mastro aqui embaixo, ele vai fazer aqui em cima para que ele faça outra bandeira. Isso era o que eu estava esperando. Então, eu coloquei meu stop na linha vermelha, para ver o que ia acontecer. Posicionei o stop, fui dormir. Aí o que aconteceu? Ele veio, deu uma agulhada para baixo aqui, estopou eu e mais 1 milhão de pessoas e subiu soberano sozinho, sem a gente nesse movimento. Só que o que acontece? Quando eu entrei nesse trade, o Bitcoin estava aqui. E o que eu estava disposto a perder nessa operação? Olha o tamanho desse stop, pessoal. 0,5%. 0,5% eu posso alavancar em 10x. Porque se eu tenho 0,5% de diferença do preço até o fundo, que era o stop que eu estava colocando ali, eu tinha 0,5% só. Se eu não tivesse feito alavancagem nenhuma, eu teria perdido 0,47% do meu capital. Isso não faz nem cosca no capital, isso não afeta o meu capital, não afeta meu emocional e me possibilitou o risco de pegar essa valorização que o Bitcoin teve aqui. Aí, como eu vi que o stop estava curto, era só 0,47%, o que eu fiz? Eu alavanquei em 10x. Alavancado em 10x, o stop meu passou a ser de 4%. Se eu tivesse entrado com um capital de $1.000, eu teria tomado um stop de $1.000 menos 4%. Eu teria tomado um stop que não ia machucar a minha banca. Então, o que acontece, pessoal? Nada de deixar a alavancagem já pré-definida. A alavancagem ela tem que vir com base na distância do preço atual até a sua zona de stop. Então, como a minha estava bem curtinha aqui, 4%, seria um trade que eu poderia ganhar bastante se desse certo e perder pouco se desse errado. Nesse caso aqui, eu tomei agulhada aqui, fui estopado, acabei perdendo 4% do meu capital, mas isso não interferiu o meu emocional e não afetou tão negativamente a minha banca. Agora, existem pessoas que falam assim, não vou pôr stop aqui não, vou pôr stop lá no fundo anterior. Beleza, o preço estava aqui, ele coloca o stop lá no fundo anterior. Vamos ver o que poderia acontecer? Do preço atual até o fundo anterior, nós temos 3%. Aí o camarada vai lá e alavanca em 20 vezes. 20 vezes, pessoal, a 3,69%,
daria uma defasagem de banca aí de 73%. Então, se você tem $1.000 de banca, você perdeu $730 em um trade. É isso que acontece com o pessoal. Não faz esse gerenciamento, não faz esse cálculo de alavancagem, achando que o preço não vai cair. Mas o que acontece? Não se deve pagar para ver, pessoal. Vamos colocar uma coisa na nossa cabeça. Não se deve pagar para ver. Ah, não, eu acho que não vai cair, não. É muito improvável, é impossível. Não faça isso. Existe a possibilidade clara de surgir uma notícia terrível no mercado aí, o mercado reagir mal e, de repente, o preço dá aquela agulhada violenta lá embaixo e toma 73% da sua banca. A gente não deve correr esse risco. Não podemos correr esse risco. Mas se de fato, não, eu quero colocar meu stop lá no fundo anterior porque eu quero o máximo de segurança possível. Não, beleza. É válido sim essa informação, mas o que você vai fazer? Você vai pegar a distância do preço atual, vai tirar a medição de porcentagem, deu 3%, quanto você está disposto a perder nesse trade? Você aceita perder 30%? No meu operacional é muito, eu não aceito perder 30%. 30% de uma banca de $1.000 já é $300, ou seja, R$1.500, é muito dinheiro para perder. Então, como eu não quero perder, eu não alavanco em 10, eu alavanco em 5. 5 vezes de alavancagem, vezes os 3% que eu posso perder no trade, dá 15%. 15% já é um valor ali que você pode negociar, é um valor aceitável. Então, o que eu quero passar para vocês nessa live? Na hora de escolher a alavancagem, você tem antes que pegar a medição do preço atual até o fundo anterior. De preferência num 4 horas aí, que é um fundo mais sustentável, que é um fundo que é mais improvável que o preço venha buscar. Mas se ele vier buscar, você não vai perder tanto dinheiro. A sua perca de capital, ela já tem que estar ciente na sua cabeça, você já tem que saber quanto que você vai perder. Ó, tô entrando no trade, mas nesse trade eu posso perder $50. Então, você sabe que se ele vir contra você, você vai perder só 50, você está tranquilo, não afeta emocional. Foi claro para vocês aí, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Nós ainda temos aí 5 minutos para tirar dúvidas. Ô, Paulo, duas duvidazinhas aí. Sim. Uma, eu vi que quando você puxou a Fibonacci ali, me parece que 0,382, se você tivesse colocado stop em 0,382, tinha ficado um pouquinho mais longe, mas me parece que não teria pegado, é isso mesmo? Bom, vamos lá? Vamos fazer a medição de novo aqui para a gente ver? Pra ter uma ideia. Espera aí, peguei a ferramenta errada. Exatamente. Muito bem observado. Foi o Marcos que falou aí? Isso. Muito bem observado, Marcos. Se eu tivesse respeitado exatamente o 0,382 de Fibonacci e tivesse dado uma marginha para erro, né? Tivesse colocado meu stop aqui, eu não teria sido estopado. Só que o que acontece? Ele ia aumentar um pouquinho a porcentagem de perca, né? Porque o preço estava na linha azul. Então, o que acontece? Eu coloquei meu stop aqui no fundinho. Estava bem curtinho. Era 0,4% ontem, quando eu fiz. Mas se eu tivesse, de fato, respeitado o 0,382, que ainda configura a bandeira, eu não tinha sido estopado e tinha pegado. Exatamente, muito bem observado. Tinha participado do movimento de alta aí. Só que o que acontece, cara? Nesses dias que o mercado tá chato, eu fico muito cabreiro, eu prefiro operar com um stop bem curtinho, porque se der errado, pega um stop curto, e se der certo, eu pego um lucro maior, entendeu? Uhum. Mas foi muito bem observado. Aquela sua análise de FTM, eu não entrei, não. Mas até porque ontem o dia foi muito cheio aqui, eu não tive muito tempo de olhar ela. Mas o ideal ali também, eu vi que o triângulo ascendente que rompe para cima, o ideal seria a gente já ter feito o gerenciamento na hora que você já puxa, né? Que a gente sabe que geralmente o padrão gráfico pode acumular até 70% e já romper, né? Aquele ali ele acumulou quase 100%. Então, quando você mandou, ainda tinha uma brecha que se a gente tivesse montado
um operacional ali na hora que você mandou, eu acho que o stop ainda teria ficado menor do que no final do triângulo. Exatamente. Exatamente. Então, assim, por que eu quis fazer essa live com vocês aqui, gravar esse vídeo para o pessoal? Exatamente para definir a quantidade da alavancagem. A alavancagem ela não pode ser pré-fixada, 10x, 20x, não. A alavancagem ela tem que ser definida exatamente no momento que você define o local do seu stop e tira a medição do preço atual até o stop. Ó, o preço atual que o Bitcoin está agora, até o stop, que seria em 0,382 daquela bandeira, ele está dando quase 3%. Se eu alavancar 10x, eu já perco 30% da minha banca. É muito dinheiro para perder num trade só. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a alavancagem. Lembra do que eu falei no começo dessa live. O dólar contra o real já tem 5x de alavancagem. Então, se você coloca mais 3... já está lindo, já está lindo. Lembra de quando, antes de você vir para o mundo cripto, que você colocava o seu dinheiro na poupança e esperava o ano inteiro por causa de 4%, 5%, sendo que a inflação está em 8%. Então, assim, vamos ser consistentes, vamos deixar um pouco a adrenalina de lado, vamos trabalhar a consistência, stop curto. Se eu perder, eu perco 10%. Se eu ganhar, eu ganho 40%, 50%, 100%. Realizo, vamos supor, teve uma valorização ali de 50% do meu trade. Realizo 80% da minha mão e deixo 20% para surfar. Pego o meu stop, tiro do fundo que estava e coloco no meu preço de entrada. Beleza, pessoal? Tá encerrando aqui os 40 minutos. O Zoom vai derrubar a nossa live aí, mas eu acho que foi bem claro, deu para conversar bastante sobre essa questão de alavancagem e gerenciamento. Mas qualquer coisa a gente abre outra live de novo também.